Perdoe a leitura longa, mas eu acho que vale a pena. Né? Eu brinco, costumo dizer, quando a gente faz uma leitura dessa, está pago. Você leu a Bíblia hoje. Hoje você pode dizer que leu. E agora eu te convido a fazer algo, uma maldade, mas você não pode compreender perfeitamente esse texto sem ler Lucas 19. Vamos lá? O que está acontecendo aqui? Nós temos uma parábola, uma história. Daqui a pouco você vai entender o que Jesus ele queria com isso tudo. Fique tranquilo, guarde sua mente, faça a leitura leve e entenda depois comigo, no decorrer aqui da palavra, aquilo que Deus quer nos falar. O que vai acontecer? Lucas 19, Jesus ele vai contar uma parábola, mas dessa vez vai ser com outros valores, com outro nome, chamado de 10 minas, a parábola das 10 minas. Vamos lá? Lucas 19, mais uma parábola, diz assim: ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhe parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou os seus 10 servos e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos que tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar com os seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a minha mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre as 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a minha mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. E então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lençol, porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira onde não depositou e colhe onde não semeou. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que sou homem rigoroso, que retiro onde não depositei, que colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo que tem se dará ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Mas quanto a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Agora está pago por hoje pela manhã.
Tem texto para você meditar a semana toda. Gente, perdão. Sabe uma das coisas mais frustrantes que eu ouvi de um pastor, e é verdade? Se sua igreja, ao ler a Bíblia, ela fica com preguiça primeiro do texto bíblico, e depois, quando termina a leitura do texto, ela fecha a Bíblia, significa que você não está pregando a Bíblia. Porque ela não é o instrumento sobre o qual eu baseio o meu discurso. Ela é o discurso. É ela quem fala. Você entende isso? Não é palavra de impacto aqui, não é palavra, não é uma palavra para causar em você. É uma palavra real, é para você aprender. A Bíblia, ela deve ser o principal elemento desse culto. O que aparece aqui deve ser a Bíblia. Desde louvor, desde oração, até todo outro detalhe que formos fazer. Para a nossa vida, a palavra tem que ser. Aliás, é ela quem nos deu vida, diz a própria Bíblia. Amém? Então, fique tranquilo, você leu 2 textos gigantes, mas que, se você observou, é a mesma história. Compõe ali tem a mesma estrutura. Só que vamos ao entendimento. Eu quero adiantar para você que não dá para olhar essa parábola de modo emocional. Não dá para olhar assim, coitado do servo. Não dá para você olhar assim, está falando de dinheiro, está falando de negócio, isso. Jesus, ele usou uma linguagem que ele sempre fez muito em seus ensinos, que é comparar o reino dos céus, uma realidade de Deus, com uma realidade do homem. Olhando para nós e pensando o que mais na nossa vida se aproximaria do que é o reino. Porque Jesus não queria distanciar o reino de Deus daquilo que é a nossa vida. Ele não queria nos atrapalhar de entender o seu reino. Para nós que temos recebido o reino e temos acolhido o reino e temos querido conhecer Deus, conhecer o reino de Deus e temos orado, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Tantas vezes oramos assim. Então preste atenção. Jesus, ele usa uma linguagem, não é uma história fictícia, é sempre alguma coisa para ilustrar uma realidade. Então toda a questão aqui nem sempre se aplica. Ele está mostrando o que acontece entre os homens para mostrar o que vai acontecer no seu reino. Já deu para ver o motivo pelo qual eu li Lucas e Mateus. Porque Mateus deixa muito claro o objetivo da parábola. O Jesus queria mostrar para aqueles que pensavam o reino vem de imediato, ele queria mostrar a forma como o reino veio e que ela não viria de uma forma imediata, de uma forma total. O reino de Deus não está entre nós totalmente. Você tem dúvida disso? Não, né? A justiça do reino se cumpre no dia a dia. A política, ela expressa a justiça de Deus. A economia, ela expressa a justiça de Deus. Os relacionamentos expressam a justiça de Deus. A igreja, ela expressa a justiça de Deus. Bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça. Você vê o povo de Deus sedento e faminto de justiça. A igreja de Jesus, ela não está passando de uma placa, não está passando de um lugar, estamos aí em construção, mas cá para nós, isso aqui não me enche mais os olhos e nem me ganha mais o coração. Eu não tenho muita alegria nisso aqui, estou sendo muito franco. Tem que ser feito. Para mim é isso. Não passa disso hoje. A minha indignação é de fazer indivíduos ser. É de eu poder olhar para você e falar assim, você quer saber o que o reino de Deus é? Dá uma checada na vida do fulano. Dá uma olhada no Beltrano. Você vai entender o reino de Deus. Então, a minha oração hoje é que você entenda que, para que o reino venha, Deus te constituiu um herdeiro e um administrador. Amém? Um mordomo, só para você ficar aí muito claro, é um administrador, alguém que tem posse sobre os bens de outra pessoa e que tem a obrigação de cuidar, zelar e fazer por aqueles bens aquilo que o dono faria. Estamos juntos? Então, o que Deus espera de você e de mim? Que nós vejamos a vida. E eu não quero que você seja pego na ideia de, pelo texto falar de negócios, dinheiro, quantia, juros, banco. Eu não quero que você pense, está falando de dinheiro, né? Também. Está falando de tudo. Está falando do seu tempo, está falando do seu corpo, está falando de suas roupas, está falando dos seus bens, está falando dos seus talentos.
está falando das suas aptidões, dos seus dons espirituais, está falando do seu dinheiro, está falando do seu trabalho, está falando de tudo, dos seus filhos, está falando do seu esposo, da sua esposa, de tudo quanto Deus te constituiu como administrador. Eu estou tentando aqui ajudar você para a gente não entrar falando de administração, de mordomia, e você já falar, está falando de dinheiro, né? Não, a parábola usa uma linguagem dos negócios para nos ensinar uma realidade espiritual. Então, a parábola de Cristo, quando ele entra para falar de administração, ele está falando de tudo. Você entende que tudo na sua vida deve ser utilizado para glorificar Deus? O seu tempo, o seu dinheiro, tudo, tudo, tudo. Desde o seu cuidado com o corpo, desde o seu cuidado com o seu tempo, tudo. Hoje, nós não falaremos de nada exclusivo. Nós vamos sempre dar exemplos para você poder compreender a administração. Mas nós não entraremos no assunto administrar financeiro, administrar o tempo, administrar a saúde. Não. Nós veremos que Deus nos deu recursos que ele vai prestar, ele vai pedir conta daquilo que você fez com eles. Amém? Para você ter noção, o apóstolo Paulo ele se via como um administrador dos dons, das verdades, daquilo que o reino de Deus foi concedido a ele como ministro. Ele fala isso em 1 Coríntios 4, 1 e 2, que ele diz que ele foi empregado, encarregado dos mistérios de Deus. E Deus via nele como um dispenseiro, ou seja, um lugar, uma dispensa, onde se guarda, onde se tem para quem tem fome, para quem precisa daquilo, aquilo está ali guardado. A dispensa é para isso. É o seu famoso lá, o seu armário de cozinha. Paulo disse, Deus me constituiu como um armário, um lugar que se guarda coisas. Um lugar onde se tem ali guardado para quando se precisa. Quando você precisa de alimento, eu espero que você não abra o vaso sanitário. Você abre o quê? O armário da cozinha. E se a gente fosse de antigamente, era dispensa, né? Então o apóstolo Paulo falou assim, eu sou um dispenseiro. Eu sou um lugar onde Deus colocou para administrar verdades espirituais. Então, meu irmão, para você ter noção como que o assunto da mordomia ele precisa ser completo e não setorizado. A igreja ensina a gente a cuidar da vida espiritual e a bagunçar a família. Paulo vem e fala assim, não, lá em Coríntios tinha um detalhe espiritual ali, em 1 Coríntios 7, por exemplo, os homens e as mulheres começaram a ficar muito espiritual, que estavam se privando. Não queria mais ter namoro, não queria mais se envolver um com o outro, porque queriam ser espirituais, queriam se elevar. Aí Paulo diz assim, não, você não pode se privar o outro. É por comum acordo, por um tempo de oração, até é válido. Mas, peraí, como assim? Aí vinha o outro e falou assim, se a gente não casar, nós somos melhores. Aí o outro, não, se casar que é bom. Aí como assim? Não, peraí. O momento está difícil, mas se casar não peca. Eles estavam invertidos na espiritualidade, numa santidade maluca, que namoro, que o se privar o cônjuge, isso não era mordomia, isso agora pode ser negligenciado. Paulo diz, negativo. Você tem uma obrigação e você tem algo a prestar, um serviço. Desculpa falar assim, mas é mordomia. Tudo aquilo que Deus estabeleceu, tudo aquilo que Deus organizou, todos os recursos que Ele nos deu, todas as posições sobre as quais Ele nos estabeleceu, Ele pede conta e pede que a gente faça bem feito. Tamo junto? Então é só uma introdução para você não ser pego. Eu ensaiei muito na minha cabeça esse momento do início, porque eu queria que você fluísse bem. Eu não queria que você ficasse aí falando, tá falando de quê? De dinheiro? Não, eu estou falando de tudo. A Bíblia diz assim, os céus são os céus. Eu amo demais esse texto. Os céus são os céus. Antes ele fala assim, Deus fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor. A terra, ele deu aos filhos dos homens. Quando fala deu, é como se eu falasse assim, a partir de hoje aqui na igreja eu constituí esse espaço e eu dei autoridade ao Marcelo. Então só entra aqui quem o Marcelo permitir, só se faz aqui dentro o que o Marcelo permitir. Então, olha o que está acontecendo. Deus, ele deu a terra para nós. Você entende isso? Então, as coisas estão bagunçadas? Não culpe a Deus, porque ele encarregou alguém disso. O diabo chegou para Jesus e jogou na cara de Jesus o seguinte, ele falou assim, a terra é minha, me deram, e eu dou a quem eu quero. Quem deu para ele? Eu te garanto que não foi Deus. Os homens foram deixando seus espaços. E eu preguei um conceito sobre batalha espiritual aqui há um tempo atrás, de que todo buraco, toda autoridade não ocupada é um espaço para o Satanás usurpar. Ele é usurpador, ele toma.
ele toma os ambientes que você deixa frouxo. Então deixa a sua família com espaços abertos, deixa a sua vida com espaço aberto, deixa o Brasil com espaço aberto. Não queira, a igreja está fazendo coisas erradas, mas em lugar nenhum a igreja tem que estar isenta, ela tem que estar fora. Não, a igreja tem que estar em tudo. Amém? Pregadora da justiça do reino. Então, estamos juntos? Eu quero falar sobre o primeiro tópico dentro disso. Por que li as duas parábolas? Porque nós compararemos muito para entender. Primeiro, querido, presta atenção. As parábolas nos mostram uma coisa, que aqui vem uma pegadinha. O primeiro ponto é administrar com a ausência do dono. Sabe por quê? Eu não sei se você já entendeu, para você entender bem essas duas parábolas que contam a mesma estrutura de história, é que o dono se ausenta. Ele chama pessoas que aparentemente confiava, e você vai entender bem isso aqui, havia sim uma confiança, havia sim uma credibilidade sobre a vida daqueles homens, e ele chama e deposita sobre aqueles homens, reparte os seus bens. Vamos supor que nós estivéssemos hoje falando de dinheiro. Aí o que acontece? Alguém chamou e fala assim, olha, eu vou sair do país, mas eu preciso que alguém mexa com os meus bens. Então eu vou deixar a responsabilidade das minhas aplicações com o Rafael, né? Mandei bem, né? Já comecei bem. Aí eu vou deixar os meus negócios, minhas casas, com o Anselmo. Gente, é só brincadeira isso, tá? Queria eu estar falando que é uma verdade. E eu tenho empresas e eu vou deixar com o André. Depois, no final, quando eu volto, eu chego para eles e falo assim, vem, vamos lá, Anselmo, minha casa. Ele falou assim, pastor, não aluguei não, eu fechei tudo, que eu fiquei com medo, o senhor é muito rigoroso, vai que ela não rendesse o que o senhor espera. É essa a questão aqui. Eu chego para o Rafael e falo assim, Rafael, como é que estão minhas aplicações? Triplicou. Mistério. André, minhas empresas. Abrimos 5 novas filiais. Olha só, você está sentindo? É a parábola. Agora, o que está acontecendo aqui? Você precisa entender que eles não administraram algo deles. Eles administraram algo de alguém, de outro. O que Jesus está contando com isso? Por que ele está falando que isso é a vinda do reino dele? Ele deixa muito claro o seguinte, o meu reino não veio, mas eu vou dar condição de pessoas de trazer o meu reino. O reino de Deus não vem com visível aparência, é Lucas. O reino de Deus ele vem por meio de nós, por meio daquilo que nos foi confiado. Então tem algo confiado a você que traz o que o reino de Deus é. Olha só que coisa, que responsabilidade. Já vai acompanhando que quem não fez nada deu ruim. Eu gosto desse silêncio. Não sei se você viajou e pensou, será que meu time ganhou ou perdeu? Eu fechei a janela, eu tirei a carne da janta. Eu não sei se você pensa nisso, ou se eu acabo de lembrar você, ou se você pensou, quer dizer que quem não fez nada foi jogado fora. É isso mesmo. É essa realidade espiritual que a parábola conta. Mas vamos seguir aqui. Meu irmão, presta atenção. Em Lucas, ele vai dizer assim, ouvindo essas coisas, Jesus contou uma parábola para quê? Porque Jerusalém estava perto e eles pensaram, é agora. Eles pensavam o seguinte, Jesus ia sentar e ia falar assim, quebrem tudo, expulsem os romanos. Essa era a cabeça dos discípulos, gente. É agora. Eles iam falar, pega todos os coletores de impostos, lembra que Mateus era um? Arranca eles, meu irmão. Sai arrastando eles pela cidade. Fala que agora Jerusalém se tornou a sede do rei e o rei está aqui e acabou. E nós vamos tomar as nações. Eles pensaram que era isso. É assim que eles viam Jesus. Talvez você não veja Jesus quando você lê a Bíblia assim, mas era assim. Se você passar a prestar atenção, estudar os textos bíblicos, os 4 evangelhos, você verá que Jesus, eles tinham 4 evangelhos, mais Atos 1, que vai mostrar que eles entendiam que Jesus ia de imediato tomar tudo. Então preste atenção. Mas não, Jesus começa a contar que o rei do reino se ausenta deixando missões, dando condições de pessoas de fazer muito com aquilo que ele deixou. Agora, olha que coisa, a mentalidade de Deus não parece que ele se ausentou? Querido, preste atenção, não estou falando de presença, não estou falando de manifestação, não estou falando que Cristo está em você. Eu estou falando que no quesito responsabilidade, ele delegou. E Deus, ele não é você como pai.
que fala assim, esse garoto é um lerdo. Eu mando ele varrer o quintal, depois eu tenho que varrer de novo. Deus ele vem e fala assim, por que você não varreu? Quando ele te dá uma tarefa, ele sabe que você tem condição de praticar aquela tarefa e ele espera que aquela tarefa nunca vem discrepante, distante da sua capacidade. Ela vem sempre condicionada ao que você pode fazer. Então preste atenção, os dois senhores se ausentam, tanto uma parábola quanto a outra. Só que nós temos uma frase, o boi engorda... Gente, eu estou escandalizado. Vocês não sabem nada de ditado. Ah, isso aí, debaixo do olho do dono. Qual foi aquela outra que vocês não sabiam? Como é que é? Até eu esqueci. Hã? É de menino que se torce pepino. Vocês não sabiam de... Gente, né, dona Tânia? O que é isso? Eu estou me sentindo velho. A do boi, sabia também não? Do pepino? Que isso? Gente, eu tô achando que é de mineiro. Eu vou pesquisar. Minha mãe, quando... Mãe, vou perguntar lá se é lá de Minas que vem esses negócios. Porque eu ouvi isso de algum lugar, né? Mas o boi engorda ou não? É diferente, não é? Quando o dono está presente. A gente fala assim, eu não posso me ausentar da obra. Gente, quem já viveu com pedreiro preguiçoso sabe como é que é, né não? Fala assim, se eu não for na obra, a coisa não anda. Não é o caso aqui, gente. Tá limpinho, tá? Foi o pedreiro que deixou. Agora, o boi engorda debaixo do olho do dono. O problema é, a parábola nos mostra que o dono delega e vai. Ele fala, fica tranquilo, tá parecendo que tá tudo assim, né? Solto. Meu irmão, olha a vida. Aqui, olha a igreja. Tu pensa assim, pastor, se Deus é tão poderoso, por que esses homens estão extorquindo em nome dele? Cadê esse Deus que parece que está tirando férias? Enquanto um monte de homem fica aí fazendo... Gente, é tanto absurdo, mas é tanto absurdo que coisa que, graças a Deus, talvez você nunca nem passou pela tua cabeça saber. Aí parece que está tudo solto, a administração não tem ordem nenhuma, cada um pensa o que vai fazer e faz da forma como acha que deve. Não é assim que está acontecendo na parábola? Um pegou e falou, fiz um buraco e joguei dentro. O outro falou, não, vou sair, vou negociar. Agora, preste atenção. Essa é a grande pegadinha. Sua vida não parece que está tudo solto? Cara, a igreja que vive para pregar, essa pregação aqui, ó, se afasta. Tu vai ver as doenças que vão pegar no teu corpo. Teu casamento vai dar ruim. Tuas finanças... Gente, isso já foi. A Bíblia fala que existe a prosperidade do ímpio. O ímpio também prospera. Para com isso. Ninguém vem para a igreja para dar certo. Tem muito crente que parece que está dando errado. Aliás, o evangelho, a lista dos heróis da fé é lista de gente que não sei não. Não pareceu que foi um sucesso para esse mundo, não. Então preste atenção pelo amor que você tem a Deus. Está parecendo que a tua vida está solta? Está parecendo que está tudo assim, destrambelhado, que você está podendo fazer o que você quer, e que Deus é um bestão que está lá em cima, e que não sabe de nada que está acontecendo aqui, e que em nome dele, com as coisas dele na mão, a gente está fazendo o que quer. Chega um dia que ele vai pedir conta. Esse é o problema. O problema das parábolas aqui é que chega um dia que ele chega sem misericórdia. Não é um dia de conversar. Não é um dia de mudar a mentalidade. Não é um dia de ajuste. Não é um dia de calma. Vai lá, dá tempo de fazer. É um dia de não tem papo. Você será... Eu não quero... Isso não é um tom de ameaça, tá? Eu estou no ensino. É um ensino hoje. Então, pelo amor que você tem a Deus, sabe disso. Por que lemos as duas parábolas? Porque se em Mateus não tem, Lucas tem. É dito o seguinte, 19:13, chamou os 10 servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociem até que eu volte. Mateus não. Algo foi dado e ele esperava a administração. Em Lucas, algo foi dado e uma ordem foi dada. Por que nós lemos os dois? Porque ele diz claramente em Lucas o que ele esperava que se fizesse. Ele esperava
que aquilo que foi dado voltasse multiplicado, não voltasse a mesma coisa, na mesma proporção, voltasse aumentado, se ganhasse com aquilo que Deus tinha dado. A mentalidade de Deus, querido, não é perder, não é diminuir, é multiplicar aquilo que Ele nos tem dado. Deus não quer que você perca seu tempo, seu dinheiro, sua saúde, Ele quer que você multiplique, Ele quer que você viva o potencial máximo disso. É isso que nós vemos nas duas parábolas. Nenhuma foi assim, menor, só na das minas. Mas sempre foi uma multiplicação proporcional. Quem pegou 5, multiplicou 5. Quem pegou 2, multiplicou 2. E quem pegou 1, achou que não devia multiplicar. Então preste atenção. Deus, Ele quer que você viva o máximo potencial. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. É a parábola que nos diz que Deus espera de nós que a gente desenvolva o máximo das coisas que Ele colocou nas nossas vidas. Talvez você não tenha essa mentalidade, mas até os dons espirituais. Paulo diz assim, se você deseja os dons espirituais, procure sobrejar, procure aumentar, procure crescer. Ore para que você possa isso. Ele manda que a gente desenvolva dons espirituais. É do Espírito estar em mim, mas eu preciso desenvolver. Eu tenho gerência sobre isso. É o que a Bíblia nos ensina. Até as questões espirituais, Deus espera que sejamos bons mordomos, que desenvolvemos sobre elas. Deus não te dá as coisas conforme a gente pensa, que vai vir de bandeja, vai vir para ser desenvolvido. Tem pessoas que falam assim, quando eu tiver tempo eu faço, quando eu tiver isso eu vou, quando eu tiver aquilo eu dou. Gente, você não vai fazer nada. Nada. O texto é claro, que o dono se ausenta e espera que fiel no pouco e foi posto sobre o muito. Nunca o contrário. As pessoas esperam que, por conta delas terem, elas vão fazer. Não vai, gente. Quanto mais tempo ocioso você tiver, você menos vai querer se ocupar. Você vai querer mais tempo ocioso. É tua natureza, fazer menos. Sim ou não? Gente, ninguém sonha em se aposentar e começar uma outra carreira. Sonha se aposentar, comprar um barco. Aí, Anselmo, um barco de pesca. E pescar dia sim, dia também. E viajar o mundo. É o sonho. A cultura judaica ela é interessante. O sacerdote se aposentava, sabe como? Deixando o serviço do braço, mas passando a ensinar os outros sacerdotes. Passava-se o ofício, não se parava de trabalhar. Mudava-se a rotina. Você entendeu a questão? Nós não, nós somos aquelas pessoas que parece que não gostamos de atividade. Nós saqueamos, gente. A gente tira, a gente não dá. Ah, pastor, quando eu tiver mais dinheiro eu vou ajudar minha família. Vai não. Quando você tiver mais dinheiro você vai aumentar suas dívidas. Você entende como é que a mentalidade está muito distante do que Deus espera de nós? Aqui fica muito claro que a administração é assim, meu irmão, te dei, aparentemente é pouco, mas eu espero disso aí. Te dei, aparentemente está sendo pouco, mas eu espero que isso renda. Eu quero que isso se desenvolva. Por isso que eu te dei a palavra no início de que eu não estou me referindo a dinheiro, porque você já pensa que eu estou te ensinando sobre oferta. Eu estou te falando sobre tudo. E o que mais que você se queixa do que tempo hoje? Tem gente que tem dinheiro e não tem tempo para gastar, gente. Estou falando besteira? Paga plano de saúde e não tem tempo para ir no médico. A família tem tudo dentro de casa, mas não tem o pai, não tem a mãe. Compensa. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos administrando de forma desproporcional. A gente deixa uma área ruir para outra área subir. A gente sempre faz dessa forma. E, geralmente, a essência de Deus está sempre na área que perde. Ministério, oração, busca, meditação, tempo com Deus, tempo de serviço ao próximo. Tudo isso aqui sempre está na condição de menos para isso, porque eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, faça qualquer outra coisa, saque qualquer outra coisa, meu irmão. Mas Deus, a pergunta é, quando Ele vier, Ele vai estar ausente hoje, está tudo leve, você está se sentindo bem em pecar com as coisas dele. E quando Ele vier? Eu fico imaginando esses pastores, gente. Gente, no Brasil, nós proliferamos muito pastor safado. Safado, não tem outra palavra. Me perdoe o linguajar. E eu nem precisava pedir perdão, porque eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Não tem outro termo para usar.
Os caras são pilantra. Os caras são mulherengo. Aí vive pedindo perdão na frente da igreja, a igreja vê com isso, meu Deus, que exemplo de humildade. Daqui a pouco o cara vai lá e tem outra mulher. Me perdoa, igreja, me perdoa, estou aqui para ser restaurado. Ah, igreja, Gente, até quando? Até quando o cara não vai ser? O Paulo disse, importa que o dispenseiro seja fiel. Até quando a gente vai aturar que o cara não é nem fiel, ele não guarda nem o que ele ensina? Depois disso, como é que um cara desse vai ter moral para olhar nos olhos dos homens e falar assim, temos que ser fiel a uma só mulher? Talvez ele está mais na condição de cuidado do que de cuidador. Ele é abraçado, ele é acolhido no nosso meio, mas eu estou dizendo o seguinte, até quando esse cara vai querer usufruir de tudo? E geralmente são igrejas que crescem, isso não entra na minha cabeça. Será que as pessoas se identificam com a carnalidade? Tipo, ali vão me entender. Vão te entender ou vão te condicionar de que você pode continuar vivendo pecado? Pensa no que você está querendo. Então, pelo amor de Deus, ser fiel no pouco, irmão. Começa a entender que ele se ausentou e essa sensação de que, pastor, aqui na igreja eu não faço certas coisas que todo mundo deveria fazer, eu não faço. Eu não oro como o senhor diz que tem que orar. Eu não oferto, eu não tenho vida de generosidade com ninguém. Eu como tudo que vem para minha mão. Meu salário é meu. Eu trabalhei, eu não tenho ministério, não quero servir ninguém e eu me sinto bem assim. É a ausência. É a ausência. Ele botou na tua mão e falou assim, a gente conversa depois. Eu não estou falando da presença de Deus, vocês entenderam. Na responsabilidade, ele falou, tá aí, hein? Sabe quando a mãe fala assim, ó, eu já botei a lista de tarefa lá na geladeira. Ela precisa ficar ligando? Ó, princípios de paternidade. Está ensinando errado. Corrija. Se você já pôs a cobrança, corrija depois. Se você explicou e não foi atendido, corrija. Porque senão você vai ficar ensinando que você tem que dar 50 vozes de comando. Eu falo, e ele vai lá e não faz. O dia que você parar de falar e começar a ter punição para aquilo que não é atendido, vai mudar as coisas. Esse é o grande problema. Deus não fica conversando. Você não viu cartas enviadas. Lembra da parábola das minas? Eles falam assim, os súditos, não os servos que estão com as minas. Os súditos falam assim, ó, enviam a embaixada para falar assim, você não vai reinar sobre nós. É engraçado. Ele fala assim, deixa eles. Não sei se você entendeu a parábola. Ele foi a um lugar, nisso, quando ele está saindo, ele deixa os servos aqui com as minas. Falou, ó, gente, negocia até que eu volte. Aí ele vai no lugar. Ele ganha o reino. Só que nisso lá se levanta um motim. Aí ele volta. Conquistou o reino. Agora ele volta e fala assim, vamos conversar aqui. Conserta a ideia da administração, fala com o grupo de administrador, agora fala assim, chama aqueles que falaram que não vou reinar sobre eles. Bateu boca? Mostrou quem manda? Não. Falou, joga eles no fogo. O meu reino é para mim, é para aqueles que querem. Então, tem muita gente querendo a presença de Deus, a realidade de Deus, o que Deus promove, sem querer Deus. Sim ou não? E a igreja que ensina isso. Tá aí, meu irmão? Então, o primeiro ponto é esse. Parece que o dono está ausente. E ele, ó, entregou. Está se sentindo bem? Não está fazendo uma lambança com as coisas de Deus? Ele vai acertar as contas. Não é ameaça, é a realidade do texto. 2. Deus pesa o que nós podemos administrar. É lindo ver a parábola de Mateus dizendo assim, ele deu cada um conforme a sua capacidade. Pergunta, capacidade é que é limite? Gente, hoje está parecendo até uma pregação coach, André. Capacidade é limite? Não. Sabe por que não é? Porque parece assim, coitado, o camarada recebeu 1 talento, o outro recebeu 2, o outro recebeu 5. 1 talento era muita coisa. Te adianto, um dia de trabalho, naquele tempo, era 1 denário. Um denário, um dia de trabalho. 1 talento era uma medida de peso que equivaleria a 6.000 denários. Era pouca coisa? Não era. Era muita coisa. Em termos de dinheiro, Jesus falou, o cara recebeu 1. Aí a capacidade é que é limite? Não é. Quando ele tira
do que não fez nada, ele dá para o que tinha 10. Ué, o de 10 não só tem capacidade para 10, não? Interessante que a gente não pensa nisso, que o 1 que perdeu foi para o que tinha mais. Sabe por quê? Tu pensa assim, quando a gente pensa ministérios, tem ministérios que estão aqui ainda para serem praticados aqui na igreja que não são ainda praticados. Aí tu pensa assim, para que eu vou dar esse ministério? Tu não pega assim e fala, cara, vou pegar e vou dar para quem faz. E eu já cheguei nessa conclusão e eu já ouvi outros líderes falando a mesma coisa. Então, não é possível. Gente, quando tu dá para um ocioso um ministério, provavelmente aquilo vai continuar sem se fazer. Agora, dá para alguém ocupado, porque ele sabe lidar, cara. Geralmente alguém ocupado sabe o valor do tempo. Você está aí, irmão? Geralmente alguém ocupado... pessoas ociosas não sabem o valor do tempo. Ela só fica pensando assim, quando é que eu vou poder ter uma outra maratona no Netflix? Ela só fica planejando a próxima maratona. Ela não pensa assim, cara, vou abrir mais uma casa de paz. Eu estava falando com o André. Falei, André, fora o projeto, eu estou lutando, e estou lutando mesmo, para abrir uma outra casa de paz. Fora o projeto. Ou seja, o projeto vai acontecer, vai ter aquele fechamento, nós vamos encerrar nossas casas de paz aqui, mas esse projeto talvez meu que eu vou iniciar não tem tempo. A gente já está na 5ª semana, já vamos para mais 2 e encerra. Então, presta atenção na questão. Você dá para alguém ocupado alguma coisa, ele dá conta, meu irmão. Dá. Pega alguém que é acostumado à moleza. Hoje em dia, o indivíduo... Tem gente ainda nessa fase querendo só estudar. Não, meu sonho é ficar só estudando. Estou falando de jovem. Gente, isso é impossível. A não ser que tua família tenha condição de te manter. Na realidade do nosso Brasil hoje, a gente está tendo que se virar nos 30, é estudo, é trabalho, é vida com Deus, é criar filho, é ter amizade, é ter ministério. Não dá, gente, para ficar só vivendo. Não sei o que a tua família te ensinou. Acho que a tua mãe fez demais por você, teu pai fez demais, desculpa falar, mas você tá sendo frouxo. A vida não é assim. A vida do brasileiro é doída, é sofrida, é 4, 5 coisas. É aquela ideia lá do malabarista de pratos no circo. Tá um aqui, tu vem aqui. Sim ou não, gente? Não é à toa que tem uma frase. Casa de ferreiro... gente, pelo amor de Deus, eu também já fiquei preocupado aqui. Povo que não sabe. Como diz a Bíblia popular, casa de ferreiro, espeto de pau. Você sabe por quê? O cara tá tão sem saco para a obra. O cara tá tão sem saco. A mulher já não tá fazendo... O marido nem pode cobrar. Você cozinha lá fora e não cozinha aqui dentro. As pessoas estão cansadas, gente. A vida tá frenética. Tem uma hora que você não quer ouvir falar de nada, não quer ouvir falar de trabalho. Sim ou não, gente? Estou falando besteira? As professoras aí. Tu tá daqui a pouco sem paciência de ensinar em casa. Não é, Lucília? Aí, não é não, Raquel? Isso aqui é um João. Por quê, gente? Porque a vida está corrida. Então, como que a pessoa quer fazer uma coisa só, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pastor, não estou no ministério aqui na igreja porque eu não tenho tempo. Não, meu irmão. Dá uma sondada lá. Vê a realidade. Por favor. Pastor, eu não estou inteirado, eu não estou buscando a Deus porque eu não tenho tempo. Dá uma olhada, dá uma olhada. Eu não sabia disso, mas nossos aplicativos, nossas redes sociais, tem algumas, me perdoe se eu estiver errado, mas eu acredito que sim, e se alguém souber, me ajuda aí, que contabiliza o tempo que a gente passa lá. Tem gente fazendo assim, então tem. Dá uma olhadinha lá para ver se você tem tempo ou não tem. Se somar 5 horas no teu Instagram, fica 2,5, fica só 2,5 passando a vida dos outros, e os outros 2,5 tu ora e lê a Bíblia, porque tu tem 5. Não, pastor, mas é no trajeto. Então, pelo amor de Deus, pega aí o YouVersion, que é a Bíblia, bota o áudio ali, NVI. Tem um áudio da NVI, coisa deliciosa. Bota no ouvido e vai ouvir a Bíblia. Ontem, enquanto o Felipe mamava a mamadeira, eu estava lá dando para ele, eu ouvi o Joel todo. E estava ouvindo de novo, aí eu cansei de ficar lá na posição, ele dormiu, botei no berço e fui tocar minha vida. Então, por que você não pode? Por que você não tem tempo? Qual é a dificuldade que você tem de estar em Deus, meu irmão? É a falta de entender que Deus te deu capacidade para administrar aquilo que você tem vivido. Se você não tem
capacidade de administrar o que está sob sua posse, provavelmente foi o capeta que te deu, não foi Deus. Deus não é incoerente. Você entende isso, a diferença? Hein? Você entende a diferença? Pelo amor de Deus, ajuda aí, fala que entende. Um talento era um valor muito alto. Agora, você sabe o que acontece? O que está em jogo aqui? Não é a capacidade individual, é a fidelidade. Sabe por quê? A intensidade com que ganhou 5 saiu, acho que ele entendeu. Poxa, das 8 medidas que ele tinha para distribuir, ele me deu 5. O cara, diz a Bíblia assim, ó, imediatamente ele saiu, esse termo ali, negociar, é trabalhar. O cara ralou e dobrou. Aí vamos lá. Já viu aquilo? Você vira e fala assim, Diogo não tem tempo, solteiro, um rapaz, não menosprezando, ele deve ter atividades, ele está estudando, eu sei disso. Aí ele diz que não tem tempo. Aí eu viro e falo assim, o André tem 3 filhos, trabalha todo dia e ainda faz isso. É o que está acontecendo nessa parábola. Porque o de 5 recebeu um grande valor, lembra? Se era 6 mil, multiplica aí. Ele recebeu um grande valor e ele foi tão fiel que imediatamente ele saiu e foi fazer. Agora o que recebeu 1, meu irmão, pesou, porque quem recebeu 2 vezes mais que ele fez render, quem recebeu 5 fez render, só ele que ia dar errado. Só ele que não pode. Você está entendendo a questão aqui? E a Bíblia é muito clara, ela chama ele de preguiçoso. É isso que nós precisamos entender. O que está em jogo aqui não é o fazer ou não fazer, era a preguiça. Era o relaxamento. Era a lei do esforço mínimo. É isso que tem regido as nossas mentes, o nosso coração. Agora, tem que ter fidelidade para trabalhar daquilo que não é seu. Eles recebem, e Deus sabe, Deus pesa na hora de dar a capacidade. Mas ele enxerga assim, esse vai dar conta. Gente, imagina Deus olhando para nós e falando assim, eles vão dar conta. Ultimamente eu tenho sentido muito isso. E vou te explicar o motivo de eu não estar tão empolgado com obra. Não estou. Porque eu cheguei na conclusão que Deus nos deu tanta coisa e a gente sempre esbanjou. Sempre esbanjou. No quesito qualidade, no quesito intensidade de busca a Deus, nós somos péssimos. Mas nós gostamos de uma estrutura. Nós gostamos de pensar que temos o melhor, que vamos sempre fazer o melhor, que somos uma igreja séria. Nós gostamos de pensar isso, mas nós não entramos nisso. A paixão por Deus, a intensidade por Deus não é uma coisa tão visível. Eu fico preocupado, porque quando Deus dá, lembra? Ele se ausenta. Ele fala, tá tudo bem, vai fazendo aí. Vamos vendo como é que vocês gastam aquilo que eu dou. Vamos vendo o que vocês pensam, como é que vocês pensam. Sabe por quê? Ficou claro que aquele homem não fez só por preguiça. Ele uniu a preguiça a uma mentalidade. Ele começou a pensar de forma matemática. E eu gostei de unir as duas parábolas. Sabe por quê? Se em Mateus ele vira e fala assim, o Senhor colhe da onde não semeou, ajunta da onde não espalhou, e o Senhor é rigoroso. Aí o texto termina dizendo, joga ele no fogo. Parece um negócio sem alma, que Deus não é amor, né? Tu já fica assim, caraca, é assim? Joga no fogo. Quando você vai para Lucas, é diferente. Ele vira e fala assim, vou usar as suas palavras para te julgar. Quer dizer, então, que você pensa de mim que eu sou rigoroso, você diz que eu colho da onde eu não semeio, que eu ajunto da onde eu não espalho, e você não fez nada mesmo assim? Então a tua atitude, além de preguiçosa, é incoerente. Ele vira e fala assim, não tem coerência. Você deveria ter feito algo. Aí, meu irmão, Jesus usa a linguagem, tipo, se mexe, meu irmão. Dava para os banqueiros, já que você não tem preguiça de trabalhar, botasse o dinheiro para trabalhar por você. Ele está falando, você é preguiçoso. Gente, presta atenção. O trabalho naquilo que não é nosso, a gente precisa se conscientizar disso. A gente está muito empenhado em achar que a vida é nossa.
que a gente cuida da nossa vida como nós pensamos que deve ser. E não é assim. O dia da prestação de conta, ele vai buscar de nós saber por que nós não fizemos aquilo que ele queria que fosse feito. Se por um lado tem ausência, ponto 3 é o acerto de conta. Se por um lado o dono de tudo parece que ele deixa à vontade, sabe? Sabe aquele ambiente que tu olha assim e tu fala assim, cara, isso aqui é meio badernado. Percebi que isso aqui, essa família aqui, todo mundo manda, todo mundo fala. Sabe? Parece isso, mas não é assim. A Bíblia diz assim, ó, em Mateus 25:19, depois de muito tempo. A Bíblia diz que Jesus vem quando a gente não estiver esperando, como ladrão da noite. Depois de muito tempo, os servos daquele senhor voltaram, daqueles servos voltaram, o Senhor, e fez um ajuste de contas. Isso é que é legal. Sabe por quê? Só deve só teme quem deve. Ninguém ele foi chamado a nada absurdo. Só foi chamado a apresentar o que fez. Então não tem nada absurdo no julgamento. Aquilo que vem, quando Jesus vier, quando se assentar para julgar as nações, não tem nada de absurdo acontecendo. Agora, uma coisa que sempre me intrigou, e eu não sei se intrigou você, se não, você está meditando um pouco. Porque o que tem, se dará. O que não tem, até o que tem, se ele não tem, como é que ele tem? A ideia aqui é pregar com muita clareza. Não é teu, está na sua posse. Ele está dizendo, até aquilo que te emprestaram e você não fez nada, será tomado. Será dado a quem faz. Então, preste atenção. Essa mesma frase, Jesus falou na parábola do reino. Mateus 13, o 11 ao 15, só anota aí para depois você encontrar. Ele diz isso de quem foi ensinado do reino, teve os olhos espirituais abertos, e Jesus falou, ao que tem, se dará. O que ele está falando, chamando aqui que tem? Pessoas que possuíram os mistérios do reino. Agora, aquele que recebeu o mistério do reino e não fez nada com isso, ele diz, esse, mesmo o que tem, será tirado. Então não muda nada. Meu irmão, e sabe o que acontece? A Bíblia, ela deixa um tom que é impossível. Eu estou lutando muito aqui para não ficar sendo ameaçador nessa mensagem, que não é a minha intenção hoje. 2 Coríntios 5,10 diz assim, porque é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não é um tom de ameaça? É. Só que ele está dizendo assim, foi deixado fazer com o corpo o que quisesse, mas tem o dia do acerto de conta. Esse eu quero ler com vocês. Vamos lá. Eclesiastes 11, verso 9. Gente, esse texto é demais. Presta atenção, você que é jovem, olha com carinho esse texto. Por favor, alegre-se, jovem, na sua mocidade. E que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e que agradam os seus olhos. Gente, parece uma linguagem coach, não parece não? Essa aí tá, tipo, faz o que tu quiser, cara. Tu pode ganhar o mundo. Vai, você é um conquistador. É exatamente isso que o texto está falando, não quero negar não. É isso. Vamos seguir lendo. Saiba, porém, aí ficou ruim, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa, remova do seu corpo a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador antes que se escureça o sol. A lua, as estrelas, as nuvens, voltem depois da chuva. Nem vou continuar, porque ele fala que o dente cai, os olhos ficam turvos, os cabelos... Não, isso aí não fala não, mas acontece, né? Sabe o que a gente tem que olhar para esse texto aqui? É interessante. Eu não sei se você compreende, mas Salomão está mal. De fato, Salomão está mal-humorado. Ele está mal. Você lê Eclesiastes, você vai ver um tom de pessimismo. De um homem, mal. Aí ele vira e fala assim, meu conselho para o jovem, é sarcástico esse conselho. Se você não entender aqui, ele não está falando, faz tudo o que você quiser. Ele está falando, vai lá. Pode fazer. Tudo. Seus olhos viram. Pode ir. Seu coração quer.
se alegra, dá, que o seu coração te dê muitas alegrias. Só lembra de uma coisa. Tudo isso Deus vai prestar conta. Ele tá chateado porque ele viveu os prazeres da vida. Ele desfrutou de tudo que o seu coração queria. E depois ele olha para trás e fala assim, de que me prestou isso tudo? Então ele vai concluir que você deveria se lembrar de Deus. Sabe por quê? Porque você vai prestar conta a Ele. Você deveria se alegrar nele. Você deveria ter Ele como esse Deus que é o centro desse momento da vida. É um momento maravilhoso. Juventude, presta atenção aqui. Os nossos jovens estão sendo roubados. Nós temos um histórico horrível atualmente de jovens com ansiedade. Nós temos um histórico horrível de jovens suicídio. Isso tudo está péssimo. Porque a juventude é chamada de primavera. Você tem noção que estação é essa? Dá uma olhada. Puxa na mente como é uma primavera. E a Bíblia não nega que o jovem ele vive uma fase de regozijo. A Bíblia não nega que é uma fase gostosa, que é uma fase boa. E não está sendo, gente. A Bíblia só ressalta que existe responsabilidade para a experiência. Você não pode experimentar o que te der na telha, porque um dia você vai ter que prestar conta disso. Você pode até achar que pode, mas um dia isso vai ter que ser prestado conta. Chega um dia que o Senhor que está ausente, ele vira e fala assim, hoje é o dia do nosso acerto de contas. Vamos conversar sobre tudo que eu te dei, sobre os dias que você teve para viver, sobre o tempo, sobre o dinheiro, sobre as oportunidades, sobre a sua família, sobre o teu filho, sobre a igreja, sobre o Brasil, o que você fez com tudo que estava à sua volta, o como você administrou tudo que eu permiti você ter e ser. É nesse dia, meu irmão, que você não tem o que falar. Eu te garanto, para você que hoje é cheio de razões, cheio de explicação, você vai emudecer. Porque teve um dia, outra parábola, que foi perguntado ao homem, por que você não está pronto para a festa? Por que você não está com a roupa adequada? A Bíblia diz que ele, emudeceu. Ninguém vai espernear. Pode ficar tranquilo, com aquelas imagens de gente caindo no inferno, gritando, a gente vai emudecer. A gente vai saber que a condenação é própria das nossas atitudes. A gente vai saber o porquê que nós não fizemos. Isso é um detalhe. Nós vamos ter o julgamento merecido, não o julgamento injusto. Ninguém vai para o inferno por ter pena. Tem uma teoria dizendo que as pessoas no céu esquecem tudo. Por que elas esquecem tudo? Porque imagina a tristeza de você olhar e ver alguém que você não ama ali. Gente, onde isso está escrito? Onde isso está escrito? Como? E Deus? Você acha mesmo que Deus é muito pior do que você? Porque só falando assim. Você não pode nem lembrar que senão você, com essa sua paixão, esse seu amor maior do que o de Deus, você não vai aguentar ficar sem alguém que foi para o inferno. Então olha como é que está o teu evangelismo. Só para você ter noção de como que você está perturbado pelas pessoas que não vão ser salvas. Dá uma olhada só você e sua família. A inquietude que você tem. É sério mesmo que tu acha que tu vai ficar na eternidade? Talvez tu vai... Isso não vai existir. Mas se pudesse, tu vai falar assim, ainda bem que eu vim. Tu não vai estar pensando em quem não vê. Não vai acontecer. Mas hoje isso pode passar pela tua cabeça. Eu tô salvo. Que se exploda o mundo porque meu nome não é Raimundo. E mesmo se fosse, tu fala que se exploda o mundo mesmo assim. Você está junto comigo? Você está entendendo a questão aqui? Tem o dia do acerto de conta. Para todos nós. Não é ninguém que está melhor. A gente está só trabalhando para todo mundo chegar junto. Então, cá para nós, você não vai esquecer, não vai ter amnésia. Você vai entender, você vai estar lá entendido. Eu vim para cá por causa de Jesus. E quem não veio também porque negou ele. E Deus vai estar sabendo de todos aqueles que deixaram, infelizmente, porque o inferno, eu tenho uma garantia para você, não foi criado para seres humanos. Não foi criado para gente. E nem foi criação da religião ou da igreja. O inferno é real e foi criado para punir Satanás com sua rebelião. Então, todos aqueles que imitam os caminhos das trevas têm o destino que as trevas têm. É só isso, gente. É impossível não querer Deus e depois querer o ambiente que ele está. Ou o ambiente que ele é. Lá, Deus é o sol, gente. Olha que coisa ruim. Tu nem gosta de Deus, tu nem gosta de orar. Para quem tu vai querer ir para o céu? O céu vai ser iluminado pelo próprio Deus. Olha que coisa ruim.
Deus vai estar lá te iluminando. Se tu olhar para... Se a luz que vai iluminar alguma coisa que vai ter lá no céu, o rio, o mar de cristal, que o crente tanto quer, as ruas de ouro brilhando. Então, a luz que vai iluminar o brilho da rua de ouro é Deus. Olha que chato. Esse Deus que tu não quer buscar, para que tu vai para lá, gente? Um ambiente que não é compatível. Tu nem gosta da igreja, tu vai gostar do Santo dos Santos. Você entendeu a questão? É só pensemos agora como um relacionamento. Eu não estou fazendo piada, eu estou te garantindo, te explicando a realidade. É porque muitos falam assim, vai para o céu, irmão, vai para o céu. Querer o céu não é garantia de estar salvo. Está salvo. Está comigo aí? Por favor. Lembra sempre desse conselho de Salomão. O Senhor nos pedirá conta, gente. Isso chegou no teu coração? Não vai ser injusta. Porque ele mediu você para te dar. Pastor, e as lutas que estão vindo? É tudo na tua medida. Gente, é incrível como que as lutas têm o seu encaixe na sua vida. Você é do tamanho dos seus desafios. Hoje não é. Parece uma palavra meio coach, mas não é, gente, não é. Esses dias, eu ia passar por um momento na minha vida que eu não sonhava. Eu ouvi isso do Espírito Santo orando. Deus falou comigo, você vai passar por coisas que se você entender o que você deve fazer, como você deve comportar, você vai passar bem. E essas coisas vão te levar a crescer. Crescer como pessoa. Mas, se você não passar bem, essas coisas vão, olha aqui para mim, fazer você afundar. E eu não entendi aquilo naquela hora. Pensei, tomara eu que não seja Deus. Eu queria muito que não fosse Deus falando comigo. E de repente vieram as lutas, gente. Uma após outra, após outra, após outra. E olha, eu não sonhava. Eu pensava assim, gente, por que Deus está fazendo isso comigo, cara? Eu me senti, sei lá, parece que o mundo pesou sobre mim num estalar de dedos. Só que aí eu lembrei dessa palavra. Aliás, uma pessoa me lembrou, uma outra pessoa me lembrou, que eu compartilhei com gente chegada. Eu falei assim, eu tô com medo, cara. Porque eu não sei, eu tava achando que eu não saberia. Meu Deus, o que vai acontecer? Sei lá, o que é isso que tá por vir? E eu não tinha noção, gente. E só pra gente lembrar, a gente estava numa pandemia, tudo dando errado no mundo. E eu ainda tinha que lidar com questões particulares. Olha aqui para mim. Eu cheguei na conclusão, falei assim, gente, isso tudo é do meu tamanho. A Bíblia diz que Deus, com a tentação, ele provê escape. E ele não dá mais do que a gente pode suportar. É incrível. Então para de achar que você não tem capacidade para enfrentar a vida, para enfrentar as coisas que você está... O que está acontecendo com a tua vida? Você tem capacidade. Pelo amor de Deus, que te fragilizaram de uma forma. Aí Deus olha para nós e fala assim, como é que eu vou usar? Deus não quer formato diferente. Gente, bota isso no seu coração. Deus não precisa de formato, Deus precisa de essência. Deus não quer uma igreja redonda, tenda, não. Deus não está nem aí, gente. Se é assim, se é assada, se é com grupo pequeno, se é sem grupo pequeno, Deus não está. Deus está aí para a essência. Ele está olhando e falando assim, cumpre o que eu estabeleci. É só isso que ele está pedindo. O que está acontecendo? Pessoas estão sucumbindo debaixo do peso daquilo que vão ter que suportar. Quantos mais aqui pode estar assim, olhando para a vida e falando, cadê Deus? Olha essa desgraça. Gente, a má administração dos homens não pode ser base para você julgar. Um dia vai ter o fechamento. É o momento onde ele fala assim, chega aí, Anselmo. Te dei quanto? Vai ter gente que vai falar assim, nem sei. Deu? Eu falo, aparta. É triste, gente, mas é assim. Vai ter gente que nem vai conseguir entender que sua família foi Deus que te deu. Ou você acha que Deus permitiu você ter família? Foi Ele, desde o começo. Ele estabeleceu homem e mulher, um casal, para ter uma família.
Essa ideia veio dele. Ele espera de você alguma coisa com o teu casamento. Já falamos sobre isso aqui. Seu filho, gente. Ah, meus filhos estão criados, estou nem querendo saber deles, não. Faz isso não. Mudou a participação na vida deles. Mas você ainda é pai e mãe. Fornece conselhos, ora, pede a Deus para que os seus filhos sejam bem-sucedidos no casamento, como pai, como mãe. Fala, Deus abençoa meu filho. Eu quero que os meus netos... Você não é, falei isso aqui no Café de Paz, você pai, você avô, avó, vocês não são pessoas que estragam o neto. Pelo amor de Deus, gente, isso é coisa para outra pessoa pensar. Vocês fornecem a educação que vocês querem que a sua linhagem siga. Você estabelece aquilo que você quer que a sua linhagem seja. Você tem foco na sua geração. Estamos juntos, irmãos. Então, não, seus netos serão tão bem cuidados por você, assim como os pais deles, que você criou. Olha que graça! Isso é a bênção do Senhor, gente. A gente está jogando no lixo uma coisa que Deus chamou de bênção, que é: verás os filhos de teus filhos. Ser avô é uma bênção. É uma bênção. Ser avô é uma bênção. Então, pelo amor que você tem a Deus, começa a zelar. Começa a cuidar. Permita que os seus pais se acheguem aos seus filhos. Dê limites. Ensina aos seus pais, talvez, o que você não quer para os seus filhos. Delimita o que eles não podem fazer com o seu filho, que é teu filho, é tua responsabilidade. Isso é de Deus, gente, também. Mas não faça isso. Eu acho que Deus já nos falou bastante aqui sobre mordomia, sim ou não? Teu dinheiro é de quem? É difícil falar isso, né? Saúde. Tua saúde é de quem? Você está bebendo água como deve? Você faz algum tipo de exercício? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu estou me referindo a qualquer coisa. Você anda, vai andar um pouquinho. A gente tem que se cuidar, gente. A gente tem que ser bons mordomos. Uma hora a gente vai partir. Pode ser uma doença, pode ser uma fatalidade, pode ser alguma coisa. Mas que a gente não provoque a nossa morte. Se matar, não. Não, pastor, suicida não vai herdar o reino dos céus. E aquela tua veia entupida e tu comendo gordura, qual é o nome disso? Como é que a gente chama isso? E a glicose se melecando no açúcar igual uma formiga, como é que a gente chama isso? Você entendeu como é que a nossa mente não funciona por mordomia? A gente fala, tô nem aí. Ah, eu como mesmo, porque dessa vida a gente só vai levar... Vai levar o quê, irmão? Vai levar o presta... Vai chegar uma hora, Deus vai falar assim, tua ficha. Número 1. Não tomou os remédios. Parou aqui porque não tomou os remédios. Por que você era diabético e comia açúcar? A gente não vai prestar conta do que fizemos no corpo, bem ou mal? Eu acho que não é só moralidade. Vamos cuidar, gente, da nossa vida, da nossa família. Vamos? Amém? Tamo junto? Até final do ano, vamos eliminar uns... Eu ganhei uns negócios. Estou morando com a sogra. Aí eu ganhei uns negócios que eu estou querendo perder. Essa semana eu vou começar a perder. Falei, chega de ganhar. Amém? Coloca diante do Senhor. Prestando conta. Fala para Ele, Deus, eu lhe peço perdão porque eu estava negligenciando o cuidado com a minha mordomia. Você pode pedir ao Senhor perdão por isso?